Um dos vereadores de primeira legislatura que vai integrar a Câmara Municipal a partir de janeiro do ano que vem é Thiago Ferro, do PSDB. Jornalista de 38 anos, foi eleito com 6.298 votos. Thiago, primeira vez que se candidata a vereador de Curitiba? Segunda vez em Curitiba, já havia participado 2 vezes no município de Araucária, mas a segunda vez em Curitiba. E como é que foi a campanha? Uma campanha difícil, de todas as outras experiências que eu tive, uma campanha até violenta nas ruas. As pessoas estão muito indignadas com todo o cenário político da nossa nação, do Brasil, e a gente sentiu isso na pele. Eu fiz uma campanha de fato estar com as pessoas, conversar com as pessoas, discutir com as pessoas. Foi uma campanha muito difícil. Quanto que você ouviu, assim, revela pra gente o que você ouviu do eleitor? Por umas 2 vezes eu quase apanhei na rua, de fato, né? Estava na frente de uma loja conversando com 2 senhoras e o proprietário da loja: sai daqui, vocês só aparecem de 4 em 4 anos. E eu tive que ter um pouco de firmeza com ele. Eu falei assim: olha, eu não sou político eleito, eu estou fazendo da minha indignação a energia para a transformação de um país que eu quero, de uma cidade que eu quero. E é por isso que eu sou candidato. E como é que você avalia essa revolta da população e mais? Como resgatar a confiança desse eleitor, por exemplo? Transparência. Transparência é o segredo para qualquer político que quer permanecer. Eu acredito que essa política de ficar no escuro, ficar no vácuo, ela vai acabar. E quanto mais transparente, quanto mais perto da população, disponível, e as redes sociais são este fenômeno que fazem tudo isso, mais fácil vai ser progredir na política e levar suas ideias e alcançar, principalmente, e conquistar essa população que está indignada e que muitas vezes ainda não sabe expressar, porque ainda não tem maturidade para isso. Qual bandeira você levanta e que ações ou que programas você deve defender aqui na Câmara Municipal? O principal para mim é a liberdade de expressão. Eu venho do segmento evangélico, mas eu acredito que todas as pessoas precisam ter liberdade. Esse é um fundamento da democracia. Defendo a família. A família é o primeiro núcleo da sociedade. A família precisa ser preservada acima de qualquer coisa. E a vida. Então, quando a gente fala em vida, a gente está falando contra a dependência química, contra a violência, contra todas essas coisas que vêm acabando com as pessoas, de alguma maneira denegrindo as pessoas. Então, esses são alguns fundamentos. É claro que a gente pode desenvolver muitos assuntos, mas a base daquilo que eu acredito politicamente. A gente definiu algumas perguntas até para conhecer mais o perfil de cada candidato. E uma delas é sobre o transporte coletivo. Como você avalia essa relação custo-benefício hoje do preço da passagem em relação ao que o serviço que o passageiro tem hoje dos ônibus de Curitiba? Depende da relação da análise. Se nós fizermos uma relação com o Brasil, Curitiba ainda tem um dos melhores transportes. Se nós fizermos uma relação com a Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos, nós vamos ver que dá para avançar muito mais. Agora, eu gosto muito da ideia de integrar e proporcionar regiões para o centro. Então, os nossos terminais, nós temos, por exemplo, poucas vagas para as bicicletas ou para os nossos carros, para que a gente possa vir para o centro de ônibus e aqui poder andar e tirar o maior número de carros do centro, da região central de Curitiba. E isso é algo que precisa ser pensado pelo prefeito, precisa ser proposto. Então, integrar, mas de uma maneira inteligente. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos e lá é assim que acontece. Então, você não vai de carro para o centro de uma grande cidade. Você pega metrô, ou trem, ou ônibus, mas você tem um espaço adequado para deixar o seu carro, ou sua bicicleta, ou até ir a uma estação, uma central de mobilidade. Hoje se fala muito em mobilidade, em melhorar isso, principalmente com relação a serviços de carona compartilhada. E o exemplo mais conhecido é o da empresa Uber. Você é a favor ou contra a regulamentação? Sou a favor. Sou a favor. Eu acho que a competição é algo que faz parte da melhoria da qualidade do serviço.
Então nós precisamos avançar nisso. E sou a favor, inclusive, de faixas, né? Talvez a gente hoje nós não temos mais as vias rápidas em Curitiba. Todas as vias se tornaram vias lentas, porque são muitos carros, muitos veículos. Mas quando você faz o compartilhar do seu veículo, poderia sim pensar em vias expressas, mesmo nas mesmas ruas, mas que tivessem mais de um passageiro. Então, além do motorista, mais um ou dois ou três passageiros. E ali, esse veículo teria prioridade de passagem em uma via exclusiva. É uma das possibilidades. Você diminui o número de veículos e aumenta a velocidade do fluxo. Um dos assuntos discutidos internamente aqui na Câmara Municipal é com relação à construção de um novo prédio. Então, essa entrevista ocorre no plenário do Palácio Rio Branco, que é um prédio histórico que não comporta mais do que 150 pessoas. Serviços da Câmara são oferecidos à população em 3 prédios diferentes. E por isso vem à tona essa discussão. Pergunto a você, contra ou a favor a construção desse novo prédio, principalmente no momento de crise financeira do país? Olhando de fora, não convivendo diariamente aqui, eu acho que, de fato, a estrutura precisava ser modernizada. Eu não sei se é possível nessa estrutura que já existe. Eu acho fantástico esse palácio histórico, mas ele, de alguma maneira, ele impede o acesso da população, até pela limitação da quantidade de pessoas. E o vereador é a base da democracia. O vereador precisa estar em contato com a população. Então, quando você já limita a quantidade, e algumas vezes que eu estive aqui, que eram algumas questões quentes a serem discutidas, muita gente ficou para fora, não conseguiu entrar. Então, para mim, isso é algo antidemocrático. Então, o palácio precisa ser preservado, talvez uma reestruturação daquilo que já existe. Eu não posso te afirmar com toda certeza quais as dificuldades, porque eu não tenho convivido aqui diariamente, não sei quais as dificuldades. Eu sei que a estrutura ela é um pouco antiga, precisa de readequação, parece que os ar-condicionados, alguma coisa assim. Enfim, eu não consigo aprofundar. Se fosse friamente a favor ou contra uma nova estrutura, só a favor de uma nova estrutura. Vereador Tiago Ferro, primeiro projeto a ser apresentado, já pode revelar para a gente? Eu tenho muitos projetos, estou com muita vontade de trabalhar, de apresentar muitas coisas. Eu gosto muito de pensar na juventude, com uma próxima geração. Então, atividades de contraturno, esportiva, cultural, música, é algo que muito me importa, principalmente na prevenção contra a dependência química, contra a ociosidade, é algo que para mim é bastante importante. A nossa cidade, ela precisa de mais turismo. Curitiba sempre foi uma cidade de muito turismo, é um dinheiro importante para nós. E aí você precisa de, como diz, toda mulher, toda noiva que quer casar faz uma boa maquiagem. Então você precisa cuidar mais da nossa cidade para que receba o turismo na nossa cidade. Mas tem coisas mais importantes, mais relevantes. Eu acho que eu preciso conhecer um pouco mais de coisas principais para a nossa cidade. Então, um pouquinho mais da questão saúde, educação, que todo mundo fala, que parece ser algo genérico, mas é que são fundamentos e é muito importante. Talvez o dia do nascituro, para mim, é algo fundamental. Se eu preservo a vida, eu preciso valorizar esse dia. Sou completamente contra o aborto, então esse é um projeto bem claro para te apresentar. Tiago Ferro, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo à Câmara Municipal, parabéns pela eleição. E a série Eu Discuto continua com as entrevistas dos vereadores que integrarão a próxima legislatura da Câmara Municipal. Na sequência, o vereador Zezinho do Sabará, do PDT, que já foi vereador de Curitiba. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais e também em nosso site.